Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui o nosso tema, nós vamos falar sobre aprenda a cuidar de você. Aprender a cuidar da gente é algo muito importante dentro daquele propósito, né, que as reflexões trazem aqui para você, de ter uma visão mais universalista, olhar um pouquinho para frente, olhar um pouquinho além de tudo aquilo que nos cerca. E todas aquelas situações que a gente acaba não conseguindo muitas vezes sair, né? Aquele rolo que a gente se mete ali. Então, o que que acontece? Quando a gente fala em cuidar, hoje os cuidados são, né? Você tem cuidado com a pele, com o cabelo, você tem um cuidado com a saúde, a academia e faz um exercício físico, né? Mas a gente esquece de cuidar realmente do que importa. Não que isso não seja importante, isso é importante sim, mas a gente tem que observar o conjunto da obra. Não adianta só eu cuidar fora. Quanta gente eu atendo que tem um corpo lindérrimo, entendeu? Um cabelo maravilhoso, mas por dentro está estragada. Tá? Pessoas lindas, incríveis, acima de qualquer suspeita, que estão depressivas. Então, somente fora não adianta. Somente dentro não adianta. Se eu também só cuido dentro e deixo fora, também não resolve. A gente precisa ter essa harmonia, entender com a natureza, né? Sabe aquela cadeia alimentar, aquele ciclo, entender que isso vai funcionando de dentro para fora e que tudo tem uma razão de ser. Nada, absolutamente nada acontece na tua vida por acaso. Então, quando a gente fala em cuidar de si, é perceber o que realmente faz mal dentro da minha existência. O que realmente incomoda, o que realmente trava o meu caminho, o que realmente trava os meus relacionamentos, por que eu tenho determinadas situações, por que eu passo certas coisas ou situações dentro da minha existência, para poder entender aquilo, para poder passar de ano, para poder entender essa lição e que as próximas virão. E quanto mais eu vou ultrapassando isso, eu vou entendendo essas lições da vida, eu vou também ficando mais forte. E cada vez fica mais difícil dessas coisas grudarem em mim. Um dos pontos, quando eu vou fazer o atendimento, então eu vou lá, você conversa com a pessoa tem uma situação, tem um problema lá com ela, né? Seja uma dor física, uma dor emocional. E aí o que que acontece? Eu vou conversar com ela, eu vou colocar as agulhas, fazer uma manipulação ali no corpo, tal, tudo. E aí a gente entra com a parte emocional. E aí você descobre que aquela dor, a pessoa ela não tem consciência disso, mas ela começa a sentir e ela quer resolver aquela situação dela. Mas ela não para pensar que aquilo está vindo de uma causa emocional. Pô, mas eu tenho um problema com a minha mãe. Emocional. Pô, mas eu tenho uma dor no corpo. Emocional. A dor, o problema, ele sempre vai vir em detrimento de alguma coisa. Nada, gente, volto a reiterar aqui, nada, absolutamente nada acontece por acaso. Não tem uma situação. Ai, assim, nossa, do nada peguei uma gripe. Nossa, do nada minha perna começou a doer. Não, não tem do nada. Isso tudo tem um fundo emocional. Só que esse tal de fundo emocional a gente não entende, porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Principalmente no Brasil, isso é no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, cultura nossa é não entender as emoções. Emoções é eu, né, dar um escândalo, jogar para fora, gritar, bater o pé, fazer manha, coitado, né? O coitado aqui todo mundo entende. Quando eu falo coitado, todo mundo sabe do que eu estou dizendo. Que o coitado tem tudo, coitado, né? Já falei em outros áudios aqui a respeito disso. Isso tudo são fundos emocionais. Então eu faço aquela carinha assim, aquele negocinho assim, ai, tadinho. Né? A gente começa isso da infância, de criança até adulto. Eu vejo fazer isso. Adulto, grande já, coitado. Né? E ali a gente vai colocando o fundo emocional, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? E a gente vai aprendendo a manipular. Eu falei há pouco tempo atrás um áudio aqui, né? Tudo aquilo que você cria aqui dentro, se eu ver, existe. Se eu não ver, não existe. Então aí nasce a corrupção.
Porque se eu não vejo, não existe. Então, se eu falo, não quero mais saber disso, e eu ponho toda a minha força ali, aquilo deixa de existir dentro de mim. E ali eu começo a corromper. Porque se eu não ver, não existe. Se eu ver, existe. Então eu posso ver coisas que não existem. E eu posso deixar de ver aquilo que existiu. E ali fica muito cômodo para mim. Depois você busca o áudio lá, você vai ver. Entendeu? Você vai ouvir, no caso, né? Como é que a coisa vai funcionar. Então a gente também tem essa corrupção dentro da gente. É até um mecanismo de defesa. Para que eu possa me livrar, não, porque eu não sabia, era por causa disso, a culpa é daquilo, a culpa é do outro, a culpa é, né? Eu tô com esse problema, tô com essa situação, ó, cheguei atrasado por causa do trânsito. Mentira, você chegou atrasado porque você saiu atrasado, né? Então você sempre vai pôr a culpa em alguém. Quando a gente faz isso, a gente não está cuidando da gente. A gente acha que vai levar uma vantagem, a gente acha que está levando dia a dia. Nossa, não tenho tempo para fazer isso. Não, você não tem prioridade. Tempo você tem, porque quando você quer, a coisa acontece. Ah, gente, quando tem um interesse, você faz qualquer coisa. Não existe nada que pare você, né? Quando tem uma paquera ou quando tem uma graninha envolvida. Pode observar. Então você sabe que você pode fazer, mas por conveniência eu não faço por algum motivo. E ali dentro a gente vai guardando aquelas emoções. Por quê? Porque o corpo registra. Você que já está aqui comigo há um tempo, você sabe que eu falo do bicho. O bicho está aqui embaixo. A alma está aqui no peito. Então, quando você tem um bloqueio no peito, tem um bloqueio de alma. Quando tem um bloqueio de movimento, tem um bloqueio do bicho. Isso são os censos que a gente tem, né? É como se fosse uma empresa aqui dentro. Esses são setores que nós temos aqui dentro. E o bicho e a alma é fundamental para que a gente possa se compreender, se entender, para que a gente possa aprender a se cuidar. O bicho sente aquilo ali. Você falou uma coisa, o bicho está escutando. Você deu um conselho para um amigo, para colega, o bicho está escutando. Só que chega na tua vez, você não faz como você deu conselho para os outros. Você dá escândalo. Então você tem uma coisa aqui dentro, mas faz uma coisa ali fora. Então, para ser o lindo, a linda, muitas vezes, eu vou mentir, eu vou corromper. Eu vou me apoiar em bases que eu tanto condenei no passado para poder garantir o meu hoje. Você não está cuidando de você. E ali você começa a ter um conflito. A pessoa fala, pô, mas eu penso naquela situação, me incomoda, mas eu também não quero saber. Ué, mas se você pensa, incomoda, você não quer saber. Se vem no pensamento, incomoda. Se você deixa para lá, né, para lá embaixo do tapete, você não quer saber. Você é um conflito. Você não resolveu. Então, o fato de pensar ali na coisa traz a coisa para você. Um dos maiores problemas da humanidade é colocar as pessoas dentro de si. Então você fala assim: eu amo. Quando você ama, você põe dentro. Quando você põe dentro, você se sente responsável pela pessoa. Isso em qualquer instância, em qualquer situação. Do filho ao benê, na família inteira. Então eu vejo, o que que você está sentindo? Ah, um aperto no peito, uma angústia, tá? Pergunta pro teu bicho, quem é que está aqui dentro? Ah, veio minha mãe, olha lá. Ah, mas eu amo minha mãe. Tudo bem, não tem problema nenhum, veio meu filho, veio o Benê. Aí eu amo essas pessoas. Não tem problema. O amor é seu por essas pessoas. As pessoas, não. Eu amo, mas a pessoa tem que estar lá fora. Ah, eu amo meus filhos. Sim, mas os filhos têm que estar lá fora. Você não pode pôr dentro, porque quando você põe dentro, você se sente responsável. Aí seu filho vem com um problema, você quer resolver para ele a qualquer custo, sem perguntar se ele tem condições para resolver aquilo. Você já se mete e quer fazer. Quantas vezes eu vi isso? Pai e mãe fazendo coisa para filho, inclusive lição de escola. Coitado. Como coitado? Ele está lá para aprender. Ah, mas ele está sofrendo. Ué. Ah, mas vai repetir. E daí?
Mas o repetir de ano não pode, por quê? No caso da criança, porque aí eu vou ser uma mãe ruim, um pai ruim. Então não pode. Então eu tenho que fazer uma coisa para que eu lá fora fique bem na fita. É aquela história da gravidez que eu falei. O pessoal não queria que a filha ficasse grávida, porque não é o problema, é o bebê. O problema é que vão falar dos pais. Ó, não cuidou direito, ó, soltou, ó, sua filha saiu aprontando. É isso que eles falam. Você não só está pondo o problema da filha ou do filho dentro de você, como os outros dentro de você. Eu tenho que fazer isso aqui porque senão vão falar. Você não está cuidando de você. Você não está se colocando numa postura favorável a você. Então você não aprendeu a cuidar de si. Isso tudo, gente, vai acumulando, vai entrando, vai colocando você para baixo. Lidar com as forças astrais não é brincadeira. Eu falo, o astral ele não é fumacinha. E quando eu falo astral aqui, eu sempre reitero isso, não é religião. Entendeu? Então a pessoa já leva para os nomes que as religiões pegam, é astral, é espiritualidade, é espiritismo, é umbanda, é candomblé, mas não é nada disso. O astral é isso aqui onde a gente está vivendo, tudo isso aqui é astral. E a partir do momento que você se liga no astral do outro, você fica pesado. Você fica ruim. Olha, eu gosto, adoro, eu sei, porque eu tenho uma alma aqui no peito, a alma me traz o bom senso, e dentro do bom senso eu olho para a pessoa quando me procura e falo, olha, o que ela está passando realmente não é fácil, é uma coisa, ela está numa situação complicada. Eu entendo isso, mas eu não misturo com isso. Você imagina se todo dia eu misturasse com todo mundo que me procura. Dois atendimentos, eu estava lascado pro resto. Então, não posso. E por não me misturar, é que eu consigo fazer o trabalho bem feito, bem legal, bacana. E a pessoa fala, ó, legal, entendi. Ó, aquela coisa ruim saiu, aquele negócio. Então tá, então vai, continua e pratica. Agora você entendeu. Você liberou isso. A mesma coisa do médico. O médico é imparcial ali. Então, esse médico é muito gelado, é grosso, ele não liga. Não é que não liga, ele não se envolve com aquilo, porque senão ele não consegue fazer o trabalho dele. Trabalha com o doente o dia inteiro, vai se envolver com a dor, com o sofrimento do outro, ele não consegue atender. Então ele tem essa consciência, ele sabe que aquilo não é legal e ele está tentando curar, ele está tentando arrumar. Então essa mistura que a gente faz, que a gente aprendeu, olha, mexeu com todos, que é o problema. A gente acha isso lindo, lindo, né? Ai, que maravilha, vou defender o que é meu, os meus. Não, você vai se defender. Eu não preciso fazer isso por você. E aqui no Brasil, como tem o coitadinho, isso gera como egoísmo. Então eu tenho o quê? Tem gente que é especialista na vida do outro, esquece é dela. Quando a gente faz isso, a gente não aprendeu a cuidar da gente. E quando você não cuida de você, a carga só vem para você. Só cai em cima de você. A gente precisa começar a aprender a se desligar do outro. O outro não pode estar aqui dentro. Eu amo o Benê, mas o Benê lá fora. O Benê vai ter os desafios do Benê, que não são meus. A comparação com as pessoas não são minhas. Eu não posso me comparar com o outro. O que o outro faz ou deixa de fazer de bom ou de mal é problema do outro. Eu não posso ter essa comparação. Toda vez que eu tenho essa comparação, eu me rebaixo. Ou você vai achar que você é menos, ou você vai achar que você é mais. Ou eu sou superior a você porque eu sou o cara, ou eu sou inferior a você porque eu sou um bosta. É isso que vai trazer a comparação. Quando na verdade a gente vive em sociedade justamente para isso. Para que cada um troque uma ideia com o outro e que cada um traga o ensinamento. Toda vez que eu encontro uma pessoa, eu tenho um universo infinito de informações ali. Para eu poder aprender com ela e ela comigo. Mas desde que eu tenha aquela famosa humildade, que eu esteja aberto para aprender. Poxa, você sabe isso? Então me ensina. Mas aí, né, eu vou ser menos na cabeça.
Então eu não peço, eu vou procurar, vou olhar no Google, vou tentar pegar de um jeito e às vezes perco essa oportunidade de aprender com aquilo. A situação chegou, tudo bem, não está muito agradável, não está legal, mas e aí? Onde é que eu estou me colocando? Deixa eu aprender a cuidar de mim, eu não vou ficar nervoso, pisco, doido. Mas deixa eu ver, a situação não está agradável, e aí, o que eu vou fazer? Tudo tem uma solução. Tudo você consegue resolver. Mas se você vai para a cabeça, você abandona o peito, que é a alma, e abandona lá embaixo, que é o bicho. A tua força, o teu poder. O bicho, ele cuida de vários setores dentro da tua vida, inclusive do teu sistema imunológico. Quando tem as doenças, por isso que eu falo, não existe doença que não seja curável. Toda doença tem cura, todas elas têm cura. Até as que a medicina fala que não existe cura para isso. Não existe porque eles, dentro do processo da ciência, não descobriram uma cura para isso. Mas o corpo tem. O corpo sabe. Se vai curar ou não é outro papo, porque aí vai depender de quem está ali dentro. É importante a gente poder olhar para isso. Ah, então todo mundo vai ser curado. Não, não vai. Todos nós podemos ter doença aqui, dependendo de como a gente trabalha com esse fundo emocional nosso, a gente pode definhar ou não com ela. A gente vê, o câncer está aí hoje. Muitos curam, muitos não. Por que uns curam e outros não? Né? Então tem cura. Ah, mas o remédio ali foi e curou. Como é que a quimioterapia ela cura o câncer num lugar e não cura no outro? Gente, desconfia. Pô, esse aqui fez quimioterapia, cuidou, tratou, ficou bom. Aquele ali fez, ó, fez a cirurgia, operou, fez a quimioterapia, ficou boa. Esse aqui fez a cirurgia, operou tudo direitinho, fez quimioterapia e morreu. Ué, por que atingiu aqui e ali não? Tem uma responsabilidade da pessoa ali. Que não morria todo mundo ou curava todo mundo. Ah, mas depende do organismo. É, exatamente, depende do organismo de cada um. É verdade. Aquele recebeu a notícia, teve um abalo, porque não tem ninguém que não tenha um abalo quando tem uma notícia dessa, mas a pessoa foi lá e tratou aquilo numa boa e ficou bem. O outro já deu escândalo, desesperado, apavorado, não sei o que, com aquela cabeça, puf, apagou. O bicho, quando ele não tem solução, quando ele não consegue fazer você entender, ele recolhe você. Ah, vou mudar de corpo, vamos desencarnar, vamos sair. Desencarnar não é morrer, né? Não existe morrer, ah, morreu, não morreu, só trocou de cômodo, de roupa. Você acredite ou não, aí já é um problema, né? Seu, da banda que você toca. Eu tô te passando dentro do conhecimento da experiência que eu tenho. Quando você se liga numa pessoa, tá? O que que acontece? Você põe a pessoa dentro, que você fala que ama, você traz toda aquela energética da pessoa, toda aquela situação. E eu já vi raio-x, você pode acreditar ou não, mas eu já vi radiografia, né? Ali assim, o famoso raio-x de pulmão, com a cara do obsessor da pessoa lá. A imagem fazia o rosto direitinho assim de quem ela estava ligada. Eu vi isso acontecer. Eu vi pessoas que teve cirurgias, coisas incríveis dentro do corpo e que depois não saía na radiografia, no exame. Eu vi pessoas internarem passando mal, mal mesmo, ruim, entendeu? Com hemorragia e tudo mais ali. Quando vai acompanhar, vai buscar o exame, não tem nada. O médico fala, olha, não tem nada. Eu, aos meus 18 anos, eu fui, né? Vamos dizer, uma vítima disso também. Eu tive um processo convulsivo assim, do nada, né? Como a gente costuma dizer. Eu estava muito bem, muito tranquilo, não, né? Não tinha nenhum problema à vista. Tinha saído, fui no shopping lá, passeei, comi legal, não bebi nada, tranquilo, sossegado. Quando eu cheguei em casa, me deu uma crise convulsiva, eu fiquei 13 horas desacordado. Abri a cabeça, bati a cabeça, tudo tal. Fui para o hospital, mas ele falou, olha, fizeram exame toxicológico para ver se eu tinha usado droga, se eu tinha bebido, se eu tinha feito... Não tinha nada. A neurologista veio me acompanhando durante o tempo e falou, olha, eu sei que você ficou seguro por um fio de cabelo, você quase morreu. Agora, se você me perguntar o que fez isso com você,
Eu reuni toda a equipe médica, os meus amigos, meus colegas, o hospital inteiro, fui em outros lugares, procurei em outros estados, né? E ninguém chegou a uma conclusão. O seu exame está aqui, se você me permitir, para a gente estudar, para tentar chegar numa causa, mas você não tem absolutamente nada. Seus exames estão todos normais. Isso aconteceu comigo. E aí, doutor, o que eu tenho? Ela falou, você está doente, mas não tem nada. E eu também não entendia, não sabia o que aconteceu. Como é que faz? Ficou mal, teve um processo desse, não tem nenhuma sequela? Não. Nenhuma causa? Não. Nenhum efeito? Nada. Nada. Absolutamente nada. Então, como é que justifica isso? Isso é processo energético, gente. Você fica mal, fica ruim, tem um problema, é. Minha família quase morreu de susto, minhas irmãs, minha prima, que estavam comigo. Meus pais tinham viajado, eu estava na casa da minha irmã lá em Jundiaí, e nós ali em São Paulo, fazendo a correria e tal, tudo, e simplesmente quase morri. E naquele dia era para eu estar lá no Ibirapuera, num show do Criança Esperança que apareceu, ia estar lá. Depois, no outro dia, eu ia no Jogo do Brasil, que ia ter o Jogo do Brasil, com o ingresso comprado, tudo. Não fui. Simplesmente agora falar, não vou. Alguma coisa me avisou para não ir, senão ia dar isso dentro do estádio. Então, o que é isso? Isso é bicho. Por algum motivo falou, eu não entendia direito, não sabia, né, lidar com isso na época, nem trabalhava com isso, então não entendi. Fiz um monte de tratamento, um monte de exame depois e nada aconteceu. De onde vem isso? Isso vem do astral que a gente se mistura. Eu, com certeza, misturei no astral de um monte de gente aí e deu nisso. Não voltei mais lá para saber o que foi, mas hoje eu entendo. E não tive nada, 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 nada. Absolutamente nada. Meu diagnóstico zerado, ó. Tudo em dia com você. Vai ter uma vida normal para que não tenha de novo. Então essas experiências a gente vai acumulando, vai observando, eu vou sempre pesquisando, vendo e falo, caramba, como é que pode uma coisa dessa? Como é que a coisa, ela tá assim, ela existe ali, você tem um quadro ali assim, mas não tem nada. Da mesma forma, a gente pode curar essas coisas. Mas como é que vai curar? A partir do momento em que você começar a aprender a cuidar de você. A entender que você tem uma família, mas você não é a tua família. Que você tem um relacionamento, mas você não é o teu relacionamento. Que você tem um trabalho, mas que você não é o teu trabalho. Que você tem os relacionamentos à tua volta, todos eles, e que você não é os seus relacionamentos todos. E que eu posso me compreender cada vez mais do poder e da energia que eu tenho aqui dentro de mim. Que eu posso fazer as coisas para mim do jeito que é legal para mim, não para os outros. Parar de dar importância para o que os outros falam, do que os outros pensam e principalmente parar também de fazer a mesma coisa com os outros. Falar e criticar e se colocar e dar pitaco, sendo que você não cuida de si. Eu vejo pessoas darem conselhos memoráveis para os outros que ela não faz na vida dela. O bicho está escutando. Quando você gera uma consciência de alguma coisa, as forças vão te proteger mais. E a partir do momento que você não tem essa proteção, como uma criança, né? Então você não tem consciência, vai te segurando. A partir do momento que você gera consciência, não precisa mais daquele apoio. Então agora é por você. Olha, nós temos sensores dentro do corpo, na pele aqui, que quando eu aproximo do fogo, ó, queima, dói. Eu já senti a dor. Então eu já criei uma consciência de que aquele negócio ali, ó, chamado fogo, queima. Para minha autoproteção, eu tomo cuidado. Então eu já sei que quando eu vou manipular aquilo, eu tenho que ter né, uma proteção, um cuidado com aquilo, porque aquilo queima, aquilo destrói, machuca, não é gostoso. Então eu criei uma consciência. Agora eu vejo fogo, bobagem, isso aí não é nada. Sabendo daquilo, eu me queimo, eu me machuco. As forças não protegem mais. Depois que você já experimentou aquilo.
E a gente faz isso o tempo todo. A gente sabe do que faz mal, mas a gente insiste em ter as mesmas posturas, os mesmos padrões dentro de determinadas situações. É por isso que você se machuca. É por isso que você destrói a tua vida. Em todos os sentidos. Então esse áudio aqui é para você parar um pouquinho e observar isso. Aprenda a cuidar de você. Comece a estudar mais a respeito da vida. Comece a perceber mais, não faz só pelo que os outros falam. A família fala, a sociedade fala, a religião fala. Toma cuidado com isso. As pessoas sempre vão dar conselhos em detrimento da experiência que elas tiveram na vida delas. Mas o que elas viveram lá não significa que você vai viver aqui. Eu vejo muito na religião, mas estava escrito, é isso, é assim, foi esse ensinamento. Eu não sei não se foi isso. Eu já vi tanta coisa que não foi isso, depois que eu comecei a descobrir, por isso que eu abri uma cabeça, eu falei, não, pera lá, o que tá ali não está condizendo com o que eu estou vivendo. Na família também, não vai lá que é perigoso. Eu ia lá e não tinha nada. Eu falei, peraí, isso aí é um medo da família colocado em mim. Eles tiveram medo de fazer aquilo e falaram que aquilo é perigoso, porque eu fui e não aconteceu nada. Não teve problema nenhum. Pelo contrário, foi até muito bom. Então, quer dizer, não está fazendo uma coisa ruim, mas a nossa cultura é eu vou pôr medo em você para te proteger, porque o medo protege. Tá errado. A gente foi criado através do medo. O medo não protege, o medo bloqueia. Você tem medo, você trava a tua vida. O que é diferente do cuidado, que também já falei disso aqui num áudio. Medo e cuidado, procura lá que você acha. O cuidado com o fogo, que eu sei que queima, legal. Então eu manipulo aquilo com certo cuidado, porque eu sei que queima. Mas eu não tenho medo de mexer com ele, senão eu nem cozinhava. Não fazia fogueira lá, entendeu? Mas eu sei manipular aquilo porque eu sei o perigo que aquilo traz. A mesma coisa com o carro. Você vê que as pessoas inconscientemente, quanto você estoura aí o tempo todo? Porque a pessoa ela sabe na cabeça, mas quando ela está ali, ela não tem aquela consciência. E ela se mata. E muitas vezes mata os outros. Vira uma arma o carro na mão. Porque ela se acha. Bebe, enche o caco e vai para pegar um volante. Então você vai percebendo que não existem esses acidentes. Né? A coisa, como não existe? Tá aí. Não, não tem uma fatalidade. Tudo tem um motivo ali atrás. Tudo tem uma causa para aquilo acontecer. Quando você estuda essa causa, você tira o sofrimento da tua vida. Você tem os aprendizados, tudo direitinho, mas aquilo fica leve. Você entende, vem aqui, vai por ali e as coisas acontecem. Automaticamente você não precisa se matar para ter a saúde, porque a saúde ela já fica automaticamente. Teu corpo sabe o que ele quer comer, o que ele quer fazer. Ele incha, ele desincha de acordo com o que você coloca dentro. Então esse áudio é para você aprender a cuidar de você. Observe bem isso e veja, experimenta aí dentro. Pelo menos para você saber se o que eu estou falando faz sentido ou não na tua vida. Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo áudio.